Uma ação movida pelo vereador de Colombo, Joel Cordeiro, suspendeu a lei que cria o Fundo de Aposentadoria dos Deputados Estaduais. Você entendeu? O juiz da 4ª Vara da Fazenda, Gederson Suzin, concedeu a liminar favorável à ação até que seja julgado o mérito da questão. Outra ação movida pela OAB, que tramita no Supremo Tribunal Federal, pede a inconstitucionalidade dessa lei. A Lei Complementar 102/2007, aprovada em 2007, ano passado, portanto, pelos deputados estaduais, cria o Fundo de Aposentadoria para os parlamentares. No entanto, o texto não prevê a origem dos recursos que vão compor o Fundo de Aposentadoria. Na verdade, na prática, recurso público, dinheiro público, para garantir a aposentadoria dos deputados. Para falar sobre essa ação, que é recente, que vai dar muito o que falar, convidei o vereador de Colombo, Joel Cordeiro. Bom dia, vereador. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado por ter vindo até a RIC TV para conversar com a gente. Por que o senhor entrou com essa ação para acabar com essa aposentadoria, essa lei que aposenta os deputados, sendo que daqui a pouco o senhor pode ser um deputado e, quem sabe, aposentado também? Exatamente. Eu acredito que o que me motiva é o fato de eu ser político. E o que tem acontecido ultimamente? Você é político, você é taxado como todo mundo. Então eu acredito que ou você mostra que você é diferente ou você para de fazer política e vai cuidar da sua vida. Então, é mesmo, você não se conforma com essa situação de que política é tudo a mesma coisa, políticos todos são iguais. Exatamente, político não são todos iguais e eu acredito que o que a gente pode fazer para demonstrar isso, a gente tem a obrigação de fazer também. Agora, o senhor contratou um advogado para entrar com ação contra essa lei aprovada pelos deputados estaduais. Na Câmara de Colombo tem fundo de aposentadoria para os vereadores ou não? Não. Na Câmara de Colombo, na Municipal de Colombo, não existe, mas um fato interessante, que quando eu busquei a cópia dessa lei, né, inclusive na época que foi votada, existia uma dificuldade de achar a lei. É mesmo? E quando eu consegui na Assembleia, a pessoa que me deu a cópia achava que eu queria formar uma lei em Colombo, na verdade. Pensava que o senhor iria propor para criar um fundo de previdência lá em Colombo também. É um fundo de aposentadoria, né? É um fundo de aposentadoria. Só que esse fundo, o que está acontecendo? Prevê apenas os direitos dos deputados, os deveres não. Como você mesmo falou. E não há um plano de custeio, não há um cálculo atuarial que mostre quanto que cada deputado teria que desembolsar todo mês para ter direito a essa aposentadoria. E você sabe muito bem que todo plano de previdência, o básico é você ter um cálculo para saber quanto tempo, qual o valor que você vai contribuir para ter direito a uma aposentadoria. É uma espécie de um lastro, tem que ter um lastro, uma reserva ali. Você tem que formar um fundo de reserva para ter o direito. Mas agora, como foi votado, não tem. Inclusive, essa ação a qual o juiz, o doutor Gederson Suzin, né, concedeu, deferiu e suspendeu os efeitos da Lei Complementar 120, veio exatamente para se precaver contra isso. Porque o que acontece? Hoje já existem deputados dentro da Assembleia que como diz a lei, ele já tem direito a se aposentar. Direito à aposentadoria. Né, e não fez nenhuma contribuição. E eu lembro, ano passado, Joel, quando eles aprovaram essa lei, teve uma espécie de uma comoção, houve um barulho muito grande. As pessoas reagiram de uma forma extremamente negativa a isso. Exatamente. Houve uma contrariedade muito grande e mesmo assim os deputados votaram, né, assumindo ali um risco. Mas o que eu achei estranho foi o seguinte, que muita gente é contra, mas ninguém tem coragem de tomar uma atitude. E foi aí que eu acabei tomando essa atitude, conversando com o meu advogado. Ele achou que daria para derrubar essa lei. Eu acreditei nisso e demonstrando que realmente que a gente quer transparência, porque a lei não tem nada de transparência. Não tem nada. Então você veja bem. Aprovou a lei e pronto. É uma lei que, você veja só, para que serve o legislador, o parlamentar? Para fiscalizar, para legislar. Executivo, Então, você veja só, o deputado que está lá para fiscalizar o dinheiro público, ele pega o dinheiro público, coloca numa conta privada, que forma um fundo de previdência, e a própria lei, ela prevê que uma empresa privada pode gerir esse dinheiro. A empresa que vai gerenciar. Então, você vê, uma empresa privada vai ter lucro em cima do dinheiro público, que é pago pelo cidadão. Eu lembro que na época o Tadeu Venere foi um dos poucos ali, foi voto vencido. Teve alguns deputados que foram contra. Alguns. Então, temos que lembrar disso, que alguns deputados foram contra. Agora veio o vereador de Colombo, que em tese não teria nada a ver com o peixe, mas é um cidadão, não Exatamente. Mas representa o povo, porque estou eleito e quero honrar os votos que eu tive em Colombo até o último dia do meu mandato. Então, é por isso que estamos
fazer... Brigando na justiça. Então, a princípio, temos uma ação popular que pede a nulidade da lei. E essa lei nós protocolamos em outubro. A partir de outubro, o que aconteceu? Foram nomeados 2 juízes, os 2 primeiros juízes se declararam impedidos de analisar. Né? Você pode ver e daí que foi para onde, uma ação razoável, né? Olha o tamanho da ação. Tá aqui. Então, posteriormente foi nomeado um 3º juiz. Né? O 3º juiz, o que ele fez? Ele realmente analisou o mérito da questão e citou os réus. No caso, os deputados têm que se defender e tiramos cópias para todos eles. Só que o que acontece? Já passaram alguns meses de outubro para cá. Então, a lei está em vigência. Está em né? vigência. Pode acontecer de alguém se aposentar e daí fica mais difícil. E é por isso que entramos, então, com um recurso, né, que o direito nos permite, que é o agravo do instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo. E está suspenso? Então, Quer agora... dizer, ninguém se aposenta nesse período? Então, está aqui a decisão do juiz, né? Dr. Gedson Suzin, né, o juiz de direito substituto da 4ª Vara da Fazenda Pública. Defiro a tutela antecipatória preterida para o fim de suspender os efeitos da Lei Complementar 120/2007, em especial para vedar qualquer repasse de numerário público ao plano previdenciário regulado por referida lei. Decisão do juiz, está aqui nas mãos do vereador Joel Cordeiro. Olha aqui, Gederson Suzin, juiz substituto da 4ª Vara da Fazenda Pública. Exatamente. Quer dizer, ninguém se aposenta nesse período. E o senhor acredita que eles vão derrubar? Ninguém se aposenta e não pode colocar dinheiro público lá também. Bacana isso. Exatamente. Que aplique o dinheiro público onde tem que ser aplicado. aplicado. Então aqui, inclusive o juiz cita aqui na decisão dele, não há que se negar que os documentos juntados aos autos formam uma forte convicção de que a forma como se encontra regulamentada a lei que institui o plano de previdência suplementar encontra-se viciada, notadamente ao deixar de prever objetivamente a sua fonte de custeio. Então não tem fonte de custeio, como que alguém vai se aposentar sem custear essa previdência. Vereador Joel, eu agradeço a sua presença aqui na Rede TV. Te parabenizo pela atitude, porque claro que eu poderia fazer, qualquer outra pessoa poderia fazer, mas eu imagino que os deputados estaduais que estão pensando nesse fundo de aposentadoria, nesse fundo, enfim, que eles iriam fazer, jamais imaginavam que o senhor fosse entrar com ação. O vereador, ele colou, fosse entrar com ação, e entrou e está funcionando. Entrei. Eu sempre fui de opinião. Conversei com algumas pessoas, algumas têm medo, então tomei a decisão de entrar. Eu acho que uma coisa justa. Principalmente quando foi bem naquela época que tinha aquelas matérias, vocês mesmos faziam matérias dos doentes ali no hospital de clínicas, onde faziam filas por causa de remédios básicos que custam R$10, R$15, eles eram dispensados e não eram atendidos. Então, eu acho justo defender esse povo. Então é para isso que nós estamos fazendo. Bacana. Vereador, muito obrigado por sua presença aqui, viu? Toca em frente e tomara que essa lei não vigore, viu? Com certeza não vai vigorar. Inclusive, eu sei que no estado de Rondônia já houve uma lei parecida com essa que foi derrubada. Tomara que essa seja também. Então tá, nós vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você vai ver ainda aqui no Paraná no Ar. A mulher moderna multifunção e as doenças que antes atingiam somente os homens.